Olá, olá a todos. Sejam bem-vindos uma vez mais ao nosso programa Palavras Cruzadas, onde hoje estamos, a Sandra e eu, não é? Vamos falar sobre a lição número 13. Boa noite, Sandra, seja bem-vinda. Olá, Isilda, tudo bem? Tudo bem, Prontos, mais um trimestre, não é? Finda. Parece que foi ontem que começamos a lição número 1, mas já estamos na última lição e este trimestre estudamos algo também muito importante. Se calhar é um livro que já lemos várias vezes, mas desta vez conseguimos estudar, aprofundar, não é? De uma forma diferente, onde certamente que aprendemos muitas coisas. Eu pessoalmente aprendi muito. O livro de Marcos já li algumas vezes e durante estes 3 meses certamente que houve detalhes que eu não conhecia, não é? E hoje, na lição número 13, eu vou dizer o título geral da lição que estudamos ao longo dos 3 meses, que foi o livro de Marcos, não é? Lemos os capítulos todos do livro de Marcos e hoje vamos falar sobre o capítulo 16, que é o último capítulo do livro de Marcos, e onde vai abordar-nos a lição número 13 sobre o nosso Senhor ressurreto, né? Jesus Cristo. Vamos falar sobre a ressurreição de Jesus, o gozo que isso é para nós, como é que os seus discípulos se sentiram quando se aperceberam, não é? Quando eles receberam... quando Jesus estava a ser crucificado, certamente que as esperanças deles todas foram por água abaixo, porque infelizmente Jesus bem que tentou explicar-lhes qual era o objetivo, mas infelizmente eles ainda não estavam preparados na altura e ficaram completamente desanimados. O versuário desta lição... Sandra, desculpa, pode falar, queres dizer? Não, só ia acrescentar que este livro de Marcos responde a duas questões muito, muito importantes. Quem é Jesus? E esta última parte, que é a parte que nos toca mais hoje, é para onde é que Jesus está a ir, não é? E é exatamente aquilo que estavas a dizer. Jesus esteve muito tempo junto daqueles homens, ele tentou por todos os meios fazê-los entender que o que ele vinha fazer esta terra não era o mesmo plano nem o mesmo projeto que eles tinham, que era destruir Roma e verem-se livres, portanto, do poder de Roma. Mas a verdade é que os discípulos não compreenderam. E a lição de esta semana, particularmente, fala um bocadinho sobre esse desapontamento e fala da forma como o próprio Jesus reagiu, não é? À falta de fé daqueles homens que o acompanharam durante o seu ministério. E estavas a dizer, e muito bem, realmente nós estudámos sobre a ressurreição, vários pontos da ressurreição, e é interessante, Isilda, porque normalmente quando nós chegamos perto de alguém que quer começar a ler a Bíblia, nós aconselhamos as pessoas a começar pelos Evangelhos, não é? Porque é a parte da Bíblia onde realmente se fala sobre Jesus e se conta como se fosse uma história, não é? Com início, meio e fim. E depois, às vezes, quando chega esta parte da ressurreição, nós notamos nas pessoas algumas questões, não é? Algumas questões que as perturbam, não é? Porque é alguma coisa que parece que, embora se ouça sempre, é novo. E as pessoas não sabem muito reagir a isso. Não sei se tu tens também esta noção. Sim. Esta semana foi bom para isto, para nós aprendermos a lidar com esta ansiedade que às vezes nos vem do outro lado. É verdade, é verdade. Essa lição também fala-nos logo na lição de domingo, não é? Por que as mulheres foram ao túmulo para ver Jesus, não é? Em vez de... Jesus morreu na sexta-feira, por que elas não foram logo no dia seguinte, não é? Então, a lição de domingo, antes de falarmos da lição de domingo, eu queria falar o versuário, não é? Que está em Marcos, capítulo 16, versículo 6, que diz: porém, ele disse-lhes, não vos assusteis, buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Portanto, são palavras do anjo, não é? Falando aquelas mulheres que estavam... a Bíblia, o livro de Marcos 16 fala-nos, né, que Jesus foi crucificado, foi colocado
lá no túmulo com aquela pedra dura. As mulheres no domingo repousaram no sábado conforme o mandamento, não é? A lição de domingo fala especificamente em relação a este ponto, porque infelizmente muitos usam o facto de Jesus ter ressuscitado no domingo como um motivo para justificar a mudança do dia que o próprio Deus instituiu de adoração, que é o dia de sábado, para o dia do domingo, não é? O objetivo, na verdade, não é este, porque o próprio Jesus não descansou, não ressuscitou no sábado, ele descansou conforme o mandamento, não é? E quando ele morreu, os que o seguiam, que faziam conforme ele orientava, foram pedir o seu corpo antes do pôr do sol, não é? Não era só pelo facto de eles serem judeus, não, mas porque eles cumpriam mesmo aquilo que o próprio Jesus orientava. Portanto, o sábado continuou a ser guardado, continuou a ser orientado pelo próprio Jesus, porque o que se diz, na verdade, é que Jesus é que mudou o sábado para o domingo, e não é verdade. E durante essa lição nós percebemos isso. É importante este ponto, porque às vezes nós próprios, e aqui a lição diz isto com alguma clareza, que nós próprios, adventistas do sétimo dia, às vezes até temos um certo acanhamento em ficarmos felizes e falarmos sobre a ressurreição, exatamente por causa disto. Porque nós sabemos que não foi e não existe nenhuma passagem, nem uma única palavra da Bíblia onde realmente se tenha autorizado a que essa mudança fosse feita, que se deixasse de descansar, de que o sábado deixasse de ser sagrado para o Senhor e passasse a ser o domingo. Nós sabemos e convidamos aqueles que estão connosco e que nos acompanham, no caso de não saberem ainda a razão específica e mais profunda, entrem em contacto connosco, que nós teremos todo o gosto e alegria em partilhar convosco aquilo que o Senhor também nos ensina. Mas a verdade é que o facto de Jesus ter ficado desde o pôr do sol de sexta-feira até o pôr do sol de sábado no túmulo tem a ver exatamente com isto. Tem exatamente a ver com o exemplo que ele queria deixar em como este espaço de tempo é muito sagrado. E é verdade que existe um memorial que fala realmente sobre a ressurreição e que fala e que dá glórias sobre a nova criatura que nós devemos ser, mas esse memorial não é a ressurreição. Esse memorial, e Jesus ficou bem claro, ele disse, esse memorial é o batismo. É no batismo que eu perco o meu velho eu e sou uma nova criatura em Cristo. Portanto, a ressurreição é extremamente importante. Se Jesus não tivesse ressuscitado, nós não teríamos hipótese de salvação. É importante percebermos isto, que é um conjunto de passos que uns sem os outros não nos dariam solução para o pecado. Portanto, Jesus morreu, era necessário que ele morresse, era necessário que ele ressuscitasse e era necessário que ele ascendesse ao Pai, como também vamos ver ainda nesta lição. E todos estes passos são verdadeiramente importantes para que hoje possamos ansiar, não é, pela segunda vinda de Jesus, na esperança de que um dia podemos viver com ele. Agora, nós não devemos ter acanhamento de falar sobre a ressurreição e mais, devemos nos alegrar na ressurreição. Porque não é o facto de terem feito esta transição, e volto a dizer, aqueles que tiverem curiosidade, que ainda não saibam, nós estamos disponíveis para ajudar a chegar a esse conhecimento, não é esse facto que nos deve privar da alegria e realmente da felicidade de sabermos que nós temos um Deus vivo, que é um Deus completamente diferente de todos os outros que nos são apresentados. Jesus é um Deus vivo, e isso é realmente fruto de muita alegria para cada um de nós. Amém. Em Romanos capítulo 6, versículo 4, diz o seguinte: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Portanto, o batismo é quando nós declaramos publicamente, não é, que aceitamos Jesus como nosso Salvador, nós entregamos ao batismo e aí morremos para o eu, morremos para o mundo e ressuscitamos com Cristo, assim como nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou. Portanto, aquelas mulheres no túmulo, elas, enquanto se dirigiam, não é, ao túmulo, elas pensavam: quem é que nos vai tirar a pedra?
não é? Quem que nos vai remover aquela pedra? E foram conversando acerca disso durante o caminho. E o interessante foi que quando chegaram, já ela não estava, a pedra pelo menos era cobrir, pois já não estava a pedra. Sabes, Isilda, isto também serve-nos um bocadinho de lição, não é? Às vezes nós preocupamos-nos com coisas que já não há razão para preocupar, porque elas iam muito preocupadas que a pedra era enorme, como é que iam afastar a pedra, mas a verdade é que quando lá chegaram, a pedra já tinha sido removida. E nós fazemos isto tantas vezes na nossa vida, não é? Preocupamos-nos com coisas que Deus já tratou e já resolveu. Isto era só um à parte. Na verdade, o objetivo da lição é mesmo este, fazer-nos colocar as coisas nos nossos dias, porque aquilo passou, é lição para nós, mas nós temos que tentar colocar no nosso dia a dia, não é? Quantas vezes nós nos preocupamos sem necessidade, não é? O que nós podemos, o que realmente está ao nosso alcance, vamos fazer, mas há muita coisa que não depende de nós. E se nós acreditamos que realmente temos um Deus que é poderoso, que está no controle de tudo, só temos que confiar, não é? Porque a palavra de Deus diz: não há tentação superior às nossas. Deus não permite que sejamos tentados além daquilo que nós podemos suportar. Portanto, às vezes pode estar mesmo difícil, mas descanse no Senhor. Busque forças dele, assim como Jó fez e alcançou a vitória, nós também. Com a ajuda de Deus conseguiremos alcançar. Portanto, essas mulheres chegaram e já lá não estava a pedra, mas pelo menos tinham esperança de encontrar o corpo de Jesus. E quando entraram no túmulo, também não estava o corpo. Ai, puseram a mão na cabeça. Onde está o corpo do nosso mestre? O nosso mestre pensaram elas, foi roubado ou algo assim. Portanto, aí surge o anjo que diz as palavras que nós lemos no verso áureo: não se preocupem. Esta lição de segunda-feira é muito importante porque ela vai nos apresentar alguns factos, porque existem pessoas hoje em dia que ainda duvidam que Jesus tenha ressuscitado. E algumas dessas teorias são-nos expostas aqui também nesta lição. E é-nos dito que tudo o que nós temos que fazer é acreditar. E o ser humano é muito difícil de aceitar aquilo em que não é assim muito fácil de tocar, fácil de ver, não é? Daí a fé. A fé exatamente existe para isto. Mas a verdade é que existem factos históricos, não é? Que não têm nada a ver com religião, nem têm nada a ver com os escritos religiosos. Factos históricos, historiadores que dizem que, efetivamente, eles até nem acreditam em Deus, mas a verdade é que o túmulo estava vazio, não é? O túmulo estava vazio. E depois há aqueles que dizem assim, o túmulo estava vazio exatamente porque os discípulos durante a noite foram lá e tiraram. Mas estás a ver, a tal pedra, que era enorme e que precisava de ser removida, estava a ser também vigiada e guardada por soldados. Portanto, os discípulos teriam não só que ter o trabalho de remover a pedra, que já não era fácil, mas ainda tinham que passar pelos soldados romanos que tinham sido postos para guardar o túmulo exatamente com medo que alguém fosse lá roubar. E depois ainda há a outra teoria, não é? Que é realmente nós pensarmos, se os líderes religiosos, não é? Tinham medo que efetivamente fosse verdade que Jesus ia ressuscitar, porque eles sabiam, no fundo, que Jesus era o Messias, então eles pediram ajuda a Roma para que o impedisse, não só que alguém fosse roubar, mas que o próprio Jesus saísse. É isto que nós aprendemos. Como se o ser humano pudesse limitar o poder de Deus, não é? Por aqui nós já vemos o quão afastados estes homens, estes líderes, estavam da vontade de Deus e do conhecimento de quem é Deus. E o alerta que fica para nós é exatamente isto. Nós podemos não compreender racionalmente todos os factos, mas sem fé nós não podemos ver a Deus. E a verdade é esta, não há coisas que nós provavelmente um dia no céu teremos curiosidade, vamos perguntar, vamos perceber. Hoje em dia a nossa mente é finita. Há coisas que não podemos aceitar, ou melhor, que não podemos
querer compreender se elas não são feitas para nós compreendermos. Isto é demasiado importante, porque as provas da ressurreição de Jesus, e vamos continuar a lição de terça-feira a falar porque é que foram as mulheres. Porque é que foram as mulheres primeiro, não é? As mulheres naquele tempo, agora não, graças a Deus, não é? Nós agora somos reconhecidas em pé de igualdade, vamos dizer assim, para sermos simpáticas. Mas a verdade é que, naquele tempo, as mulheres praticamente não contavam. Nem serviam para testemunhas. Exato. Então, se queriam inventar uma história bem feita, não é? Não iam pôr pessoas que não valiam nada, que não tinham valor nenhum, a testemunhar uma coisa, não é? Portanto, Deus não tinha necessidade de arranjar provas, porque a prova maior é realmente a nossa fé. E é por isso que quando ele encontra os discípulos, ele fala sobre o quê? Sobre a dureza do seu coração e sobre a sua falta de fé, é ou não é? Agora, é tão interessante ver isto das mulheres, não é? Porque tu falaste que elas viram o anjo, não é? Mas depois sabemos que a primeira pessoa a ver verdadeiramente Jesus depois de ressuscitar foi Maria Madalena, não é? E é engraçado que diz-nos aqui que ela fez o quê? Ela saiu muito contente a contar a toda a gente? Foi isso que aconteceu. Não, porquê? Porque ela tinha receio que ninguém acreditasse nela, porque ela era mulher, e para além de ser mulher, era um facto tão extraordinário, não é? Que quem é que ia acreditar nela? E é assim, Deus pega nos mais frágeis seres, desmonta as nossas ideias sobre as coisas para nos mostrar que Ele utiliza tudo o que é simples e tudo aquilo que se deixa utilizar por Ele. Ou seja, nós não precisamos ser eruditos, não é, Isilda? Nós não precisamos ser eruditos. Nós só precisamos de deixar que Ele nos use para fazer o seu trabalho. E foi exatamente isto que esta mulher fez. Ela deixou-se usar para ir e falar. Foi preciso coragem da parte dela. Mas há bocadinho tu disseste que aquilo que nós não conseguimos fazer, Deus acrescenta. Não é? E aqui em Maria Madalena isso é altamente visível. E o facto de ter aparecido, o facto de Jesus ter aparecido, ou da mensagem ser passada primeiro às mulheres, não foi por acaso também. Porque provavelmente se aparecesse primeiro aos homens, se calhar seria mais um motivo para justificar o que eles diziam que Jesus tinha sido roubado. Imaginemos se fossem os discípulos os únicos a verem Jesus, não é? A dizerem que Jesus ressuscitou. Então, estariam mais uma vez a cimentar, não é? Que Jesus foi roubado, de que só foram os discípulos que roubaram. Não, foi completamente o contrário. Jesus apareceu às mulheres primeiro. Depois as mulheres foram contar aos discípulos, os discípulos nem sequer acreditaram, porque isso é coisa da cabeça delas e como as mulheres infelizmente eram menosprezadas, aconteceu isso. E outro ponto, Jesus não apareceu só às mulheres, nem só aos discípulos, Jesus apareceu a várias pessoas mais, uma vez mais para provar como a ressurreição de Jesus não é um conto de fadas, não é? Apesar nós temos que acreditar pela fé, não é? Que a fé é o firme fundamento das coisas que nós não conseguimos ver imediatamente, mas acreditamos por aquilo que nós lemos, aquilo que nós sentimos, pelo Espírito Santo. Mas a ressurreição de Jesus foi um facto. Além de Jesus ter sido visto por várias pessoas, imaginemos quem seria capaz de dar a sua vida. Nós temos exemplos na Bíblia, exemplos na história, não é? Ao longo dos anos, de pessoas que deram literalmente a sua vida por amor a Jesus. Era só dizer, Jesus não existe, eu não acredito em Jesus, que estariam salvas, entre aspas, pelo menos viveriam mais algum tempo. Mas não, essas pessoas estavam dispostas a dar a sua vida. Temos exemplo de Paulo, exemplo de Estevão, exemplo de todos os discípulos que deram as suas vidas literalmente por amor à causa. Portanto, aquilo não foi em vão. Jesus ressuscitou. E também é interessante ver que se
pegarmos nos Evangelhos, eles todos contam a história da mesma, com perspectivas diferentes, mas todas vão dar ao mesmo sítio. E é interessante vermos que os discípulos não ficam assim, vamos dizer, em português corrente, não ficam muito bem na fotografia, não é? Portanto, se eles fossem inventar a história, provavelmente não iam dizer que eles tinham duvidado e que eles fugiram e que negaram a Jesus e que fizeram essas coisas todas. Porquê? Porque não ficaram assim muito bem na fotografia, não é? Nós, quando contamos as coisas e queremos não é? Quando inventamos uma história para contar a alguém, não inventamos a parte má, só inventamos a parte bonita e boa. Ora, aqui está, não é? Que realmente era preciso que estes homens que tiveram todas estas atitudes, e nós não podemos esquecer, por exemplo, Tomé, não é? Que nós ainda hoje dizemos, tu és como Tomé, tens que ver para crer. E Tomé foi um exemplo. Estes homens nunca se prepararam verdadeiramente para o acontecimento que eles estavam a viver ali. E repara, as mulheres tiveram o cuidado de comprar os ungüentos e iriam tratar do corpo de Jesus, mas elas próprias, por estarem preocupadas também com o tirar da pedra, no fundo, será que elas também estavam à espera que Jesus tivesse suscitado? Não estavam. Portanto, ninguém estava, apesar de Jesus ter dito, e apesar de Jesus ter explicado muito bem como seriam as coisas, nenhum deles estava preparado para aquela situação. E este é um alerta para nós, porque nós temos um vasto conhecimento bíblico, nós temos, graças a Deus, muitas formas de chegarmos àquilo que é a verdade bíblica, mas se nós usarmos esse conhecimento apenas e somente intelectualmente, se não procurarmos compreender, se não procurarmos estar preparados para aquilo que há de vir, como estes homens e estas mulheres não estavam, nós podemos correr o mesmo risco de chegar àquele dia e ficarmos surpreendidos. E depois vamos dizer, então, mas ó Senhor, tu não nos conheces? Exatamente. Não nos conheces, Senhor? Então nós sabíamos tudo, nós estudámos tudo. Não. E a resposta que vamos ter será, não te conheço. Portanto, isto é realmente muito importante. Nós devemos de conhecer a verdade bíblica, mas devemos principalmente de a viver de forma a entendê-la para que possamos estar prontos para aquilo que Deus nos pede. Porque essa foi a missão que ele deixou, foi ou não foi? Ide por todo o mundo. É o que diz a lição de quinta-feira. Exatamente. Ide por todo o mundo pregar o evangelho. E graças a Deus, os discípulos aprenderam, não é? Aprenderam a lição. É verdade. Nós... E muitos deles acabaram por dar a sua vida em prol também desta causa, não é? E em prol do Senhor. E aqui a lição fala sobre uma situação, eu não sei se tu paraste um bocadinho para pensar nisto, eu parei um bocadinho a pensar nisto, quando nos diz aqui que Jesus explica, não é, que nos protege e explica os sinais, e ele fala sobre as coisas das quais Deus nos vai proteger, e isto às vezes não é muito bem entendido, não é? E há pessoas que até dizem algumas heresias a este respeito, não é? Não sei se isto te fez pensar um bocadinho, se te apercebeste porque é assim, quando fala da situação de que realmente nós somos protegidos do mal, que nada de mal nos vai acontecer, que se uma víbora nos picar a gente vai ficar bem e que nós vamos falar línguas, que vamos ter, e as pessoas não percebem muito bem isto, pois não, Isilda? É verdade. Infelizmente o inimigo quer nos levar do 8 ou do 80, não é? O meio termo, que é o equilíbrio, é que é difícil nós como seres humanos conseguirmos alcançar. Na verdade, só conseguiremos mesmo se estivermos unidos a Jesus Cristo, que é um processo contínuo. Paulo não ia à procura de cobras para ser picado, não é? Nós não temos que andar à procura, à procura do pecado, à procura de não, Jesus vai me salvar, Jesus vai... Não é assim. Deus faz a parte dele sempre, mas nós temos também que fazer a nossa parte, não é? Porque Deus nos deu a liberdade de escolha, não é? Exatamente. Nós temos sempre que fazer a nossa parte. Às vezes, mesmo como cristãos, pode haver um ou outro, não, Deus vai fazer tudo e ficamos assim à espera, não fazemos absolutamente nada. Depois reclamamos de tudo e de todos, não é? Deus faz a parte dele, mas nós sempre teremos que fazer a nossa parte.
mesmo, isto também vale para o nosso processo da salvação, não é? Nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que decidir aceitar, seguir Jesus Cristo, não é? E seguir, como disse a Sandra muito bem, é viver na prática, não é só em palavras, porque nós às vezes podemos ir à igreja todos os sábados, todos os domingos, às quartas, às sextas-feiras, mas não vivemos aquilo que falamos, não é? Os discípulos ficaram com Jesus 3 anos e meio, mas não estavam transformados, não é? O que Deus realmente quer é que nós sejamos um com Ele, não é? E desta forma iremos ao mundo e vamos pregar de forma destemida. E vamos, às vezes mesmo sem palavras, não é? Vamos ser testemunhos vivos. Temos aqui o apóstolo Paulo, que deu... nós conhecemos a história do apóstolo Paulo, não é? Como é que ele se tornou um grande evangelista, como é que ele deu a vida dele por Jesus Cristo. Aqui também fala-nos dos perigos, dos vários perigos que ele passou e que Deus o livrou, mas chegou uma altura que ele, pronto, chegou a altura que ele morreu, pronto, não é? Então, a vida cristã não é tudo vai nos correr tudo bem e não vai acontecer nada de mal, porque se acontecer alguma coisa de mal, tu és pecador, como os amigos de Jó diziam a Jó, porque ele estava enfermo, não é? Então, nós estamos no mundo do pecado. O próprio Jesus esteve aqui e sofreu, não é? Exato. Então, quem somos nós, não é? Nós, na verdade, podemos sofrer, mas com Cristo é um sofrimento que tem fim. Temos que ter isso em mente. É um sofrimento com esperança. Perdão. E sabes que, sim. e sabes que é muito bom nós pensarmos nisto, efetivamente, porque Jesus disse-nos assim: eis que estou convosco todos os dias até à consumação dos séculos. Ele mandou os discípulos ir, mas ele não disse assim: vocês agora vão sozinhos e vão fazer este trabalho. Não. Ele disse-lhes o quê? Eu vou-vos dar um Consolador. Eu vou estar convosco até à consumação dos séculos. E esse mesmo Jesus é o que está connosco hoje. Não é? É a missão que os discípulos tiveram, é a mesma missão que nós temos hoje. De moldes diferentes, hoje temos tecnologias que se calhar os discípulos nunca imaginaram na vida deles, porque nunca na cabeça deles, aliás, nem nos nossos antepassados mais recentes passaria, não é? Mas a verdade é que hoje a nossa missão é exatamente a mesma. E a missão é pregar o Evangelho, e o Evangelho é o quê? É o amor de Deus a todos aqueles que nos rodeiam. Nós não precisamos de ir para missões longe. Aqueles que podem é magnífico, mas quando a vida não nos permite, nós temos os nossos vizinhos, nós temos os nossos amigos, os nossos colegas de trabalho. Agora, essas pessoas exigem um Evangelho vivido. Exato. Não o Evangelho falado. Porque aqui é que estava o problema. O problema era, efetivamente, nós não podemos estar à espera que as pessoas sejam atraídas por Jesus pelas nossas lindas palavras. Elas querem ver a nova criatura. Elas querem ver a transformação que Deus causou na nossa vida. E há sempre um pensamento que me vem muito à mente quando falo sobre estas coisas. É que pelos seus frutos os conhecerão. Nós não somos salvos pelas nossas obras, mas as nossas obras falam da nossa salvação. É inevitável. E é por isso que os discípulos demonstraram logo que não estavam preparados, porque quando Jesus foi preso, negaram, fugiram, esconderam-se, não é? Estavam atemorizados, portanto, eles não estavam prontos. Como tu disseste há bocadinho, eles não estavam convertidos. E o nosso alerta, e acho que o alerta deste livro de Marcos é realmente este, é fazer-nos perceber que nós precisamos de estar prontos para aquilo que aí vem, e o que vem é maravilhoso. Nós conhecemos, convidamos todos aqueles que nos acompanham semana após semana aqui nas palavras para também conhecerem, porque realmente Deus é maravilhoso e Ele está a preparar maravilhas para nós, mas falta-nos aceitar, se calhar, acreditar de pleno coração e permitir que Ele viva nisso em nós. É isso que faz falta, realmente. E o livro de Marcos termina dizendo que Jesus não ressuscitou apenas, Jesus foi para o céu.
Portanto, Jesus está neste momento intercedendo por cada um de nós, não é? Para que o objetivo de Deus é que todos nós alcancemos a salvação. Deus não quer que ninguém se perca. Ele vai fazer e continuará fazendo de tudo para salvar a nossa alma. É verdade. Quem salvar não é porque não, infelizmente, não aproveitou as oportunidades que Deus nos dá, que vos dá, não é? Que Deus realmente, que a lição que estudamos ao longo desta semana e ao longo do trimestre possa servir para pensarmos em relação à nossa vida, não é? Deus fez tanto por cada um de nós e continua a fazer neste momento, está a interceder, mas a verdade é que Ele, quando voltar, já não vai voltar para interceder, não é? Jesus voltará como juiz. Juiz, o que o juiz faz? Não é dar sentença final. E isso depende de cada um de nós, não é? Agora é o momento que nós temos de aceitar ou não. Se aceitarmos, teremos direito à vida eterna. E se descansarmos, temos a esperança da ressurreição. Assim como Jesus ressuscitou, nós também vamos ressuscitar. Portanto, a morte para nós não é o fim, não é acabou, não. A morte é um sono, um simples sono. E será como um abrir e fechar de olhos. Quando Jesus voltar, nós vamos ressuscitar. Essa é a nossa esperança. Portanto, não importa o que aconteça nessa terra. Se estás doente, se estás com câncer, se tens um familiar com uma doença terminal, se estás a passar dificuldades financeiras, se estás a passar problemas graves no relacionamento, se tens filhos drogados, não importa a condição neste momento. Entregue o seu coração a Jesus, que Ele pode transformar a ti e a sua família. Deus pode transformar qualquer um de nós. Deus pode fazer de nós novas criaturas. E se de alguma forma, segundo a sua vontade, Ele quiser que descansemos, vamos descansar em paz. Porque será apenas um simples sono. Assim como Ele ressuscitou e foi para o céu, todos aqueles que creem nele também ressuscitarão. Vão ressuscitar e vão sempre. É esta a maravilha de termos um Deus que ressuscitou, um Deus vivo. Isilda, foi um prazer enorme estar aqui estes minutinhos contigo. Nós gostamos tanto disto que ficávamos aqui muito mais tempo, mas não é possível. Que Deus te abençoe muito, que Deus abençoe todos aqueles que nos acompanham. E para a semana, não se esqueça, estará aqui uma nova dupla também para as palavras. Que Deus vos guarde e que tenham uma continuação de uma excelente semana. Obrigada. Igualmente. Boa noite a todos.